Está começando o podcast Clube Ecovibes, uma produção da rádio web Ecovibes, gravada no estúdio Amigos da Cultura, em uma parceria que valoriza o diálogo, a cultura e as boas ideias. Aqui, cada conversa aproxima pessoas, compartilha experiências e inspira novas formas de transformar a realidade. Seja muito bem-vindo! O episódio começa agora! Olá, recebemos hoje no Clube Ecovibes a artista visual Cláudia Miller. Cláudia Miller que desenvolve um trabalho inspirado e ligado a Matinta Pereira, um personagem do nosso folclore e da cultura popular. Hoje então vamos bater muito papo sobre cultura popular, tradição e arte. Seja bem-vinda, Cláudia Miller! Olá, Rogério, boa tarde a todos. Muito bem, Cláudia Miller, vamos começar falando então, quem é a Cláudia Miller? Quem é a Cláudia Miller além da artista visual? Pergunta difícil, Rogério, mas eu sou uma pessoa apaixonada pela minha essência, pelas minhas raízes, pela cultura popular brasileira e pela arte, principalmente pela arte. Maravilhoso. Então, esse é o meu norte, esse é o meu princípio de vida. E como é que a arte entrou na sua vida? Cara, a arte entrou na minha vida desde sempre. Eu tenho minha mãe é artesã, meus tios, então sempre eu fui rodeada de artes. Família numerosa, tios, primos, então sempre com música, sempre com grandes eventos, aniversários, então sempre a arte esteve presente na minha família. Então a sua raiz... Raiz, hereditariedade, é sempre focada nisso, na família e nas histórias, dos eventos. Então fala um pouquinho da sua infância, onde foi a sua infância? Minha infância foi em Belém do Pará, região Sim. norte, rodeado de lendas da Amazônia, dos Que encantados, legal. de comidas, de cores, de sotaques, de muita alegria, A culinária lá é muito forte, né? muito presente até hoje, Piqui, muito né? O presente. que mais que a gente tem? Temos o tucupi, temos Tucupi com tacacá. tacacá, pato no tucupi, vatapá, as frutas regionais, cupuaçu, enfim, uma riqueza cultural absurda. A Feira do Vero Peso, que para os artesãos e para os artistas é assim uma fonte inesgotável de criatividade. É maravilhoso. Sim. Você vê uma grande diferença da sua infância, observando, fazendo um comparativo com as crianças de hoje em dia, referente aos personagens da cultura popular, por exemplo? Brutal, Rogério, brutal. Hoje em dia, nós percebemos o consumo das telas, né? É um consumo muito instantâneo sobre cultura, sobre tudo, né? E na minha infância, e, enfim, há anos atrás, essa absorção da cultura, ela era muito ligada a conversas, a oralidade, era muito ligada a você estar com alguém para compartilhar, para ter conexões. E hoje em dia essa conexão O simplesmente timing sumiu. de absorção era outra, né? Era outro, Com era a um tela fica tudo muito tempo rápido, entra e sai, bate, instantâneo, não fica, né? exatamente. E com a arte você tem que ter esse tempo, você tem que ter escuta, você tem que ter presença para você poder dialogar e criar, e ter criatividade, ter meios de manusear uma escultura, uma tela, conversa mesmo, a conexão. Sim. Por isso, existe uma grande importância no teu trabalho, eu vejo, de ressaltar esse imaginário, Sim. né?
para valorizar para as crianças de hoje em dia, e não só as crianças, os adultos também, né? Sim, As crianças de até 100 anos de idade, poder exatamente. relembrar isso daí, né? Muito De legal. ter a sua história. A arte nada mais é do que a nossa história, né? A nossa história, as nossas vivências, a nossa família. Então, quando você produz um objeto artístico, você coloca nele a sua imagem, a sua história. Quando você vai apreciar uma obra de arte, você aprecia de acordo com a tua vivência, né? Com as tuas Experiências de ideologias, vida. tua religiosidade, experiências de vida. Então, isso é muito importante para a arte. Não é só um objeto, não é só uma interpretação. Você coloca a sua essência naquela arte. Vai muito além, né? Vai muito além. É como se fosse quase um 5D, já não é nem mais 3D, né? Exatamente. Então, para você consumir a arte, fazer arte, é preciso ter você inserido na arte. E fala pra gente, então, um pouquinho das suas técnicas utilizadas nas artes que você representa. Sim. Eu sou escultora, né? Uhum. Sou artista visual de formação e caminhei para essa parte de esculturas, né? Adoro também fazer projetos, oficinas, mas a minha paixão mesmo são as esculturas de bonecos. Uhum. Bonecos Bonecos diversos. diversos, Títeres, enfim. títeres, mamulengos, bonecos de madeira, bonecos de papel machê, bonecos de tecido. Inclusive a Matinta, ela iniciou as atividades com a Baiomi, Uhum. uma boneca de tecido feita de tranças de nós. Então esse foi a primeira semente da Matinta. Fala um pouquinho das histórias das abaiomis. Existem muitos Sim. relatos históricos e muitas informações, Muitas histórias, né? né? Muitas histórias, enfim. Fala um pouquinho pra gente sobre as abaiomis, então. A Baiomi é uma lenda, entre aspas, né, dos povos africanos, onde uma boneca feita de tranças e nós é doada de mãe para filha, representando a ancestralidade. Então, ela veio para o Brasil pelas mãos da Valdilena Martins, uma artesã no Por Rio de meados Janeiro, de... meados de 1960. A Valdilena começou a produzir essas bonecas. A mãe dela era costureira, então ela começou, sempre envolvida nos movimentos negros, sempre ativista. Ela deve ter bebido de alguma fonte para trazer isso. Não Exatamente. surgiu de repente do Não, nada não, na sempre mente dela, né? envolvida nessas questões, né, do povo negro. E aí, com a família dela, que tem a hereditariedade, tem a ancestralidade, Sim. a partir daí ela começou a brincar de fazer bonecas, né? E foi fazendo e foi se informando, né? Foi construindo a própria arte. Então, hoje em dia, ela é a pioneira no Brasil em referência com as bonecas Abaiomi. Interessante, existem várias lendas em torno disso, Sim, inclusive algumas até romantizadas, entre aspas, muito né? Que romantizadas. veio com os navios negreiros, Sim, sim. que as mães rasgavam as suas saias e faziam bonecas para acalentar a Sim. dor das crianças. As enfim. histórias, eu acredito que elas foram romantizadas para chegar até as crianças, porque como você vai abordar esse assunto com uma Universo criança, pesado, né? um universo pesado, mas ele tem que ser abordado. Tem, é real, é importante Então, falar. eu acredito que os contadores de história, os artistas, eles usaram dessa ferramenta, Uhum. não para amenizar, porque não é possível amenizar essa história, mas para tocar o coração da criança para que ela entre nessa história de uma forma um pouco mais humana. Sim, né? um elo de ligação. Um elo de ligação, uma conexão. Uhum, muito bacana. Me fala um pouquinho, eu sei que existe sim uma mensagem cultural, além disso, ambiental por trás desse trabalho, né? Sim. Como é que você lida com isso? É muito difícil, Rogério, porque os materiais hoje em dia, para você manufaturar, para você criar um objeto cênico, um objeto Precisa ser algo decorativo, industrializado de certa forma, Exatamente. uma tinta industrializada, Exatamente. um verniz. São materiais muito caros hoje em dia para você criar, né? Uma Mas, por tinta, exemplo, um tecido. Sim. Mas eu utilizo muito materiais do uso cotidiano nosso, materiais PET, tampinhas de garrafa, Uhum. e isso adequadamente limpando, adequadamente
manuseando, ele se torna uma obra de arte, né? Sim. Mas existe uma limpeza, existe um caminho, uma logística para que aquele material reciclável se torne uma peça de arte. Viável, né? Sim, viável. Toda trabalhada. Aí vem o Exato. olhar do artista Aí também, vem o né? olhar do E artista. ressignificar aquele material que Sim. normalmente iria pro lixo, Com certeza. iria degradar ainda mais a natureza. Sim. Aí tá o toque de arte da coisa, Aí tá né? um toque de arte. Maravilhoso. E como é que o público reage quando ele conhece esse universo? Da Matinta? Uhum. Surpresa, primeiro, é uma surpresa, porque como nós falamos anteriormente, as pessoas de uma geração, de 2 gerações para cá, elas consomem a arte de forma muito superficial. Sim. Então, quando você chega com uma história, uma lenda brasileira, há uma estranheza pelo não conhecimento dos fatos, não conhecer a sua cultura, enfim, não ser apresentado a sua cultura. É mais fácil ele conhecer a cultura de outro país, de outro país do que a do nossa que a própria nossa. cultura. Exatamente. Aí tá Viajar Tá o pelo grande desafio Brasil, da gente, né? conhecer, ir até o local, conhecer aquela cultura, beber naquela fonte e entender, né, sobre aquela cultura. E o Brasil é um país tão rico, né, nessa Muito história, rico, né? extremamente Cada rico. canto tem um país diferente dentro de um país. No mesmo estado, Uhum. existem vários sotaques. Por exemplo, em Belém, na capital, Belém do Pará, temos um sotaque. Nos municípios mais ao redor, é outro sotaque, é uma cultura um pouco mais diferente. Seria então, quase um dialeto, um dialeto, exatamente. com suas gírias próprias, o seu jeito de Sim, falar. seu jeito de falar, seu jeito de ter a rotina, né? E eu acredito que isso também tem muito a ver com a questão dos povos originários ali. Ainda Sim, é muito presente isso, né? muito presente dos povos ribeirinhos ali no Uhum. Pará. Os povos ribeirinhos são famílias que moram em palafitas à beira do rio, Tá intacta ainda essa cultura, né? muito intacta e preservada. Ah, ainda Então eles não têm, lógico, eles têm A acesso tecnologia à já chegou ali, tecnologia, já, óbvio, mas é teve um algo toquinho já, né? muito regional, né? A culinária, os costumes, as crenças, é muito regional. E existe alguma história marcante, assim, que você pode falar pra gente desse contato, dessa nova geração descobrindo o que a gente tem de melhor, assim? Você consegue relatar pra gente alguma coisa que te marcou, que fala, puxa vida, você vai ter que carregar comigo o resto da vida? Olha, tem 2 histórias muito queridas por mim, muito amorosas. De uma criança, uma oficina que eu fiz no Sesc, e essa criança, ela viu uma peça minha e não entendia o que significava nós. O que era um nó? O que era fazer um nó? Uhum. E aí eu fui ensinando o que era fazer um nó, fui ensinando manusear o tecido. E aí, a partir daí, a criança, quando fez a sua peça, a sua obra de arte, ela se espantou com aquilo. Nossa, que lindo! Eu posso criar também. Eu posso criar também. Uhum. Mas eu entreguei a ela um tecido e aviamentos. Então, ela ficou livre para criar a sua arte. Aham. Né? Então, isso me marcou muito. Uma criança, faixa de seus 7, 8 anos, descobrindo arte naquele momento, comigo. Então foi emocionante. Fantástico isso. E o segundo momento foi um trabalho que eu fiz com mulheres em situação de risco, mulheres que estavam retidas em Alagoas, né? Por diversos crimes, né? E eu fui responsável por acolher essas mulheres em uma oficina e fazer uma conexão, né, delas com a realidade, para trazê-las de volta, ensinar um novo ofício, né? Então eu fiz algumas peças com elas. Bacana. E de primeiro momento elas sempre relutantes, sempre ali, e no final, né? armadas até os dentes, E a em arte todos tinha os um poder sentidos. de curar aí por dentro, E essa né? oficina durou 3 dias, e no terceiro dia eu não as reconheci, porque elas vieram maquiadas, com Já os estavam cabelos desarmadas, feitos, olha que e me lindo. abraçando, e trazendo presentes, e trocando presentes comigo, e perguntando Uau. sobre a confecção. Então isso me marcou muito, foram 3 dias, e esses 3 dias mudaram a vida dessas mulheres sofridas, de várias formas, Sim. independente do que tenha acontecido, mas
mulheres que renasceram ali naqueles 3 dias. Então, foram 2 momentos que me marcaram muito. Aí você fica. É importante, né? Como a arte cura, né? Cura. As Realmente a pessoas arte não tem um poder entendem curador. esse diálogo nosso quando falamos que a arte cura, só vivendo, só você presenciando que você entende, Aham. né? É mágico É mesmo, né? mágico. É isso que a gente vai falar muito também aqui no Clube Ecovibes, e os nossos amigos que vão vir aqui conversar com a gente vai falar bastante sobre essas experiências. É muito importante a gente ressaltar isso, né? Que a Sim, vida é dura, sim, sim, mas ela pode ser ressignificada, né? exatamente. A gente acaba encontrando percalços na vida que machuca e deixam cicatrizes, mas ela Sim, que vai deixar a gente mais forte, não é verdade? exatamente. Com a conexão com os amigos, com a conexão com a natureza, com a Uhum. vida. Então, a Importante. conexão é a palavra-chave para você ressignificar a arte com as crianças, com os adultos também, que estão meio aí perdidos com essa questão. Por muitas vezes a gente acaba se perdendo, Sim, mas é importante a gente se perder para a gente valorizar. para Porque valorizar, quando para a gente se reencontrar. encontra de novo, né? Exatamente. Buscar o caminho para se reencontrar. Acho que Sim, isso é um dos verdadeiros sentidos da vida, né? sim. Se a gente passa aqui tão ao passar. Ao Léo, né? Ao É. passar, não é assim. Não A é coisa é para mais isso. profunda, né? Exato. E eu percebo que você já andou por vários cantos desse país, né? Sim, Com a sim. sua arte. Com a minha Fala um arte. pouquinho por onde você já passou levando essa arte. Pelo país, pelo mundo. Ah, que maravilha. Bom, eu trabalho, eu moro em Santos, São Vicente, e já fui para Rio de Janeiro, para Minas Gerais, Alagoas, para Portugal. Isso foi um desafio para mim, foi bastante desafiador, Uhum. ir para um país que nos colonizou Uhum. e levar a nossa arte, ter essa troca, fazer esse intercâmbio. E como foi essa vivência deles conhecerem você levando A nossa a nossa cultura para cultura, lá? A raiz, né? Cultura de a nossa verdade. raiz, foi complicado de início, né? Não houve a barreira da língua, então isso já foi um ponto positivo, Sim. né? Mas assim, a questão do entendimento, o que significa a nossa cultura, eles ainda têm uma barreira muito grande, né? É uma questão para eles que ainda tem uma faísca de colonizador ali, mas que a arte quebrou, né? Uhum. A recepção deles à nossa cultura primeiro, eles ficam maravilhados, e em segundo lugar, eles ficam inquietos sem saber, porque a nossa cultura ela é muito voltada para questões de religião, para questões de pertencimento, de família, de hereditariedade, que é difícil você passar isso para um outro país, né? Uhum. Porque é muito próprio nosso. Uhum. Então, com a arte, eu quebrei essa barreira de você, ao tocar, ao fazer uma peça, você entender por que você está usando aquele tecido, por que você está usando aquela cor, por que aquela música está tocando. Todas as minhas oficinas são com música. Então, tudo isso ajuda o entendimento de quem não tem o conhecimento da cultura popular brasileira. Então, é um caminho, é uma trajetória singular, né? Uma trajetória devagarinho, 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 a gente vai chegando no coração Eu deles. tô imaginando aqui uma peça que você vai costurando e tá tudo Exato. interligado, né? A música com a sensação, por exemplo, até do cheiro de repente, Exato. né? Sempre trabalho com a questão do olfato sonoro. Então, nas oficinas sempre tem um cheiro, sempre tem um som. Uhum. Nunca é uma oficina ali estática, Sim. né? As pessoas viajam, as pessoas se conectam, tem um momento do silêncio, né? De você deixar a pessoa sem ficar, e aí, tá dando certo? E aí, não. Aham. Tem um momento do silêncio, de você ficar só Importante. observando a pessoa criar. Importante. Entendeu? Que nem Isso é aquele menininho do importante. nó. Sim, teve um momento dele, né? Aham. De De silêncio. capturar e decodificar Colocar aquilo, né? ele na peça. Importante, Né? Eu né? dou as ferramentas, eu explico, eu falo, olha, essa história é assim. Mas você pode, através dessa história, a partir dessa história, construir a tua história, Ressignificar, né? ressignificar. Então tem o momento do silêncio, tem o momento do acolhimento, Aham. né, que aconteceu com essas mulheres lá em Sim, Alagoas. olha, isso é legal. Né? Tem o momento de você receber também, de você ficar em silêncio e escutar o outro. Feedback. Exato.
E no momento que o mundo anda muito acelerado, né? É Sim. importante desacelerar. É importante desacelerar. Até pra gente, eu também me pego em momentos 24 fazendo por alguma 48, coisa né? Tudo ao mesmo tempo não agora. é agora, eu tenho que parar, não posso fazer isso dessa forma corrida, eu tenho que parar, estudar, pesquisar, sentir. Tá. E acaba ficando tudo ao mesmo tempo agora e não fica tão bacana como se fizesse vamos por Fica, partes. Aqui exato. agora. Não é hoje, pode ser Respira. daqui a uma semana, pode ser daqui a um O que a mês. gente pensa que é agora, às vezes não é, não Não tá é pronto agora, e aí ainda, você né? fica naquela ansiedade de Você tem fazer esse e a time, coisa né? não acontece. Aí eu também não entendia isso. Aí vem a importância do respirar, de Sim, repente até um meditar, o meditar é muito importante. contemplar a si mesmo e falar, peraí, calma aí. Exato. Às vezes a gente tá metendo o pé pelas mãos e não percebe, Não né? percebe, porque Se a coisa tá veja, tudo tá muito rápido, tudo muito perceba-se, não instantâneo, vai no vácuo. dinâmico, e você tem que pensar em 5 segundos e você tem que agir em 10. Uhum. Como você consegue, né? É só não entrar nessa vibe, vamos Exato. devagarinho. Vamos numa outra vibe. Uhum. Então, caminhando para o final desse Sim. papo, queria que você falasse quais são os seus próximos projetos, quais são os seus próximos passos. Sim. Falando nisso no tudo ao mesmo tempo agora, É. vamos ver qual que é o seu próximo passo. Olha, Rogério, são muitos. Olha lá. São muitos, diversos, em diversos lugares, com diversos parceiros e artistas. Uhum. Mas eu posso te dizer que o grande projeto da minha vida enquanto artista é criar conexões, é levar a minha arte onde não existe arte, onde as pessoas desconhecem a arte. Uhum. É muito fácil você levar algo para quem conhece, é cômodo. Quando você leva a sua arte e instiga a pessoa e fala, olha isso aqui que diferente, a pessoa reluta, essa briga, né, essa luta diária, isso alimenta a sua criatividade, Sim, né, essa é o troca, desafio, é o né? desafio. Então, meus projetos para esse segundo semestre estão ligados a conexões Uhum. e a levar a minha arte onde eu puder levar. Me diz como encontrar você. A galera quer te encontrar, mas aonde? Como? Instagram? Gente, Tem Insta, site? principalmente no Insta, @matintabr. Lá vocês vão falar comigo, vão saber sobre a minha arte, vão trocar ideias e tudo mais. Beleza. Gratidão, obrigado por ter vindo aqui no Gratidão, Clube Ecovibes. eu que agradeço compartilhar esse momento com você e com vocês. É muito bom. Muito importante. Vida longa, Matinta. Vida longa a nós, artistas. Sim, a gente tem um trabalho muito grande de ressignificar a nossa própria cultura, exatamente. né? Tem muito conceito que a gente está levando errado e a gente, como artista, vai dando uns toques. Sim. E esse povo vai reaprendendo, né? Reaprender a palavra. Exatamente, a consumir a arte. Tamo junto nesse desafio. Tamo junto. Gratidão. Gratidão. Obrigado, Matinta. Eu que agradeço. Tudo para sua obra você encontra no Góes Materiais para Construção. Cimento, elétrica, pintura, ferragens e hidráulica. Venha conferir os melhores preços do litoral. Avenida Pau Brasil, 1318, Jardim Samambaia, em Praia Grande. Para maiores informações, chame no Zap 13 3594 3020. Góes Materiais para Construção. Em Praia Grande existe um lugar onde a criatividade encontra tudo o que precisa para ganhar vida. Estamos falando da Dorcas Armarinhos, especializada em fios, crochê, artesanato, aviamentos e diversos materiais para quem ama criar com as próprias mãos.
Aqui você encontra produtos de qualidade para seus projetos, seja para hobby, decoração, presentes ou para quem transforma o artesanato em uma fonte de renda. Com variedade, bom atendimento e um ambiente acolhedor, a Dorcas Armarinhos é o lugar certo para encontrar inspiração e os materiais que fazem a diferença em cada criação. Venha conhecer a loja e descobrir novas possibilidades para seus trabalhos artesanais. Rua dos Jequitibás, 270, Jardim Samambaia, Praia Grande. Dorcas Armarinhos, fios e crochê, onde a criatividade ganha vida. Valorize o comércio local. Uma produção Clube Ecovibes. Good vibes coming! Tem coisas lindas e maravilhosas essa loja aqui. O meu vi todinho sabe, é quem ensina uma para outra.